Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Tá, vamos entrar nos jogos agora, mas vocês já não estavam falando, já estavam falando, a gente vai falar mais. Vamos falar do Palmeiras e Sporting Cristal, ou Sporting Cristal e Palmeiras, já que o jogo foi lá. E o Júnior tocou num ponto bastante interessante aqui, os dois temas você tem em casa. Futebol também tem moda. Já perceberam isso? Com certeza. Porque você falou, agora todo mundo, o Palmeiras tem que se reinventar, todo mundo jogava pra frente, todo mundo... A gente teve, acho que o exemplo, de repente, o que foi o disruptivo mais recente, Flamengo, de 19, depois a gente teve o próprio Palmeiras, o Botafogo, com o Arthur Jorge, e a sensação que eu tenho é que esses estilos emplacam, dão muito resultado, varrem e depois, opa, já aprenderam a jogar aqui. Não tá dando tanto resultado. Mas é porque os adversários também estudam, né? Exatamente. Você começa a estudar... E qual que é a tendência do futebol, você acha? Agora. É você se reinventar durante as competições, entendeu? Que é a modificação do Inter fez contra o Flamengo, que fez contra o Bahia, dentro do próprio jogo. Fazer vários jogos dentro de um. O ideal é você ter, pelo menos, né? É a história do plano B, né? Porque você estuda o adversário, e às vezes o adversário... ele vem de uma forma diferente, com as mesmas peças que jogou um tal jogo. Aí você precisa se reinventar durante os jogos. E aí que os treinadores, os gênios, se destacam. E aí a gente não precisa nem a genialidade. Você tem que ter... mas tem que ter uma inteligência material. Tem que ter. Não adianta você ser inteligente e não ter peças para você fazer isso que você pensa. Eu trago o exemplo do Inter, a gente já volta a falar do Palmeiras, do Inter e do Bahia, porque tem material para fazer esse trabalho de plano B, uma carta na manga, tem. O Palmeiras eu ainda acho que não tem. Então, por isso que essa cobrança, principalmente do torcedor mais apaixonado, de que precisa jogar bem, precisa voltar a ser aquele Palmeiras... Precisa ir pra cima. Exatamente. Não combina com o material humano que o Abel tem no momento. Mas, a partir do momento que o Paulinho voltar, que tiver o Veiga, que não teve ontem... Maurício, pode ter mais materiais para que o Abel volte a ser aquele Palmeiras que todo mundo quer. E dentro disso, Mari, existe a questão de um Palmeiras mudar aquilo que foi há 4 anos atrás para um novo Palmeiras. E não tem nada a ver com isso. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. É uma reformulação, por quê? O Palmeiras entendeu que para ser competitivo... contra o Flamengo, contra o Inter, contra um Botafogo, ele não podia continuar da mesma forma que ele estava. Ele estava esbarrando em algumas coisas. E aí sim, houve uma mudança muito brusca, que tem tempo. Não é do dia para a noite que vai ser um novo Palmeiras, que vai jogar bem e vai vencer. E o mais importante, além de não estar jogando bem, mas está vencendo. Então é isso. É a paciência que talvez o torcedor palmeirense... por esses últimos anos, ter colhido tanta coisa positiva... Mas quem não colheu também não tem muita verdade. Mas o Palmeiras não tem, né? Você vê, eu acho um absurdo o que o torcedor palmeirense tem feito com o Abel nesses últimos jogos. Também. Acho um absurdo, por tudo aquilo que o Abel tem feito nesses últimos tempos. Mas é um torcedor acostumado com vitória, é um torcedor acostumado com título. A primeira providência, Rick, eu já citei aqui um pouquinho antes, que é exatamente a questão da marcação. Eu arrumei uma teoria na minha cabeça. Antigamente você falava, a melhor defesa é o ataque. O melhor ataque hoje é a marcação. Isso o Palmeiras fazia com uma intensidade, com uma eficiência extremamente grande. E nos últimos jogos eu tenho visto que perdeu um pouco dessa essência que era o início... Ou as outras equipes aprenderam a sair dela. Esse é meu ponto, quando eu falei de moda e tendência no futebol. Eu acho que o Palmeiras perdeu mais do que as outras equipes. Entendeu? E se voltar a fazer aquilo ali, o que vai acontecer? Vai começar a roubar a bola novamente no campo do adversário e você vai criar mais possibilidades, você vai estar mais perto do gol do adversário. É lógico que a questão é ofensiva, vai precisar, quando tiver o time lá postado ali atrás, de trabalhar a bola, virada de jogo, e as jogadas individuais, né? Tem o Estevão que ele desmonta também qualquer... módulo de jogo, assim. O meu questionamento aqui é exatamente o que eu falei. Eu não acho que o Palmeiras tenha material para fazer o que fazia. E aí entra naquilo que o Maestro falou, do Rony. Que era esse jogador que dava essa intensidade. Exatamente. Era ele que puxava essa marcação. Porque hoje o Vitor Roque não faz isso.
E se ele fizer, vai faltar na hora que ele tiver que fazer o gol, que tiver que fazer a participação dele ofensiva. Ele até não tem a tenta, mesma né, característica, exatamente. Ele até tenta. Você vê que de vez em quando ele dá um pique em cima do... Mas está descoordenado. Coisa que o Rony fazia com a naturalidade, né? Era Ele não dele. estava todo o meio-campo ali. Eu acho que vai ser uma mudança mesmo de jeito de jogar do Palmeiras em relação aos últimos anos. Eu acho que hoje o Palmeiras ele tem um time mais técnico do que tinha em relação aos trabalhos vencedores do Abel. É um time que vai precisar de bola no pé, que vai precisar de jogo. E a gente tem que lembrar que o Estevão vai embora no meio do ano também. Isso vai ser uma outra mudança que talvez impacte na maneira de jogar do Palmeiras. Então você tem hoje o Facundo, que é um jogador técnico, você tem o Evangelista, você tem o Rafael Veiga, você tem o Maurício, você tem o Paulinho, o Vitor Roque. É um time que precisa de bola no pé. Felipe Antos, não é só esse jogo o tempo inteiro, assim como era o Palmeiras vencedor dos últimos anos, né? E aí cabe ao Abel encontrar a melhor formação com as características desse elenco, que ele pediu muito, né? Pois ele pediu essas opções. Isso aí. Ele cobrou tantas vezes, até publicamente, a presença de um 9 com peso, com categoria, com nome, que é o caso do Vitor Roque, que custou uma pequena fortuna para o Palmeiras, né? Então vamos de Vitor Roque, queria falar sobre ele, também estou muito na expectativa de ver aquele Vitor Roque. Aliás, falamos da hegemonia brasileira na Libertadores, foi ele que levou o Atlético Paranaense àquela final, ainda tão jovem, né, com 17 anos, àquela final contra o Flamengo. E eu estou na expectativa de ver aquele Vitor Roque ainda. Ele é o 9 do Palmeiras, acho que ele é aquela resposta, né? Será que o Palmeiras, tem o Flaco também, né? Mas será que o Palmeiras não está sentindo falta de um 9 e tal? E a resposta parecia ser sim. Aí vem a segunda pergunta, né? E é o Vitor Roque esse 9? É paciência, maestro? Eu acho que vai ter que dar tempo para ele, né? Até porque, por exemplo, quando você entra num time encaixado, né, fica muito mais fácil a sua adaptação. E não é o caso ainda? Reformulação, que a gente está falando do Palmeiras, né? É um time completamente diferente. Que ele passou a ser, até pelo valor da transação, é aquela história do imediatismo. Mas chegou, pressão nele, né? Chegou, vale tanto, tem que dar a resposta. 10 gols não por jogo. funciona assim. Não, futebol não é 2+2. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Tem que esperar que o potencial dele é absurdo. Isso também isso eu também não tenho dúvida nenhuma. Que mais cedo ou mais tarde vai desencantar. Fora uma observação. Um atleta de 20 anos de idade. Estamos falando... É porque o que ele fez naquela Libertadores... Ele é precoce. 20 anos, tudo bem. Foi pra Europa, já teve o gostinho. Rick, mas isso hoje é o normal, isso é a normalidade. Você vê Vinícius Júnior, você vê Estevão, Hendrick. A gente vai enumerar aqui pelo menos uns 7, 8 jogadores que 17 anos hoje já é maduro para jogar no principal, né, no time principal. Coisa que... Na minha geração, você chegava com 20. 20 hoje o cara já é considerado, não, esse aí já passou. Caramba, 20 anos já passou. Por quê? Porque talvez só fenômenos como o Ronaldo, que com 17 estava na seleção brasileira, sendo campeão do mundo, né? E os garotos seguiram isso. E daí para frente vai ser assim mesmo. Mas isso não tá... Até lá fora, né? Tinha o Lamine Yamal também, é um outro exemplo que também é um dos representantes. Você tem um. É ele só Aqui ele? Você tem pelo menos 6. Não, na seleção. Hein? Falando em seleção, como você citou. Então, mas 17 anos está... O Estevão e o Hendrick estão na seleção, né? A última lista tinha Estevão e Hendrick, né? Estão, mas não estão, né? Não, mas estavam. Mas estavam. Estão mandando jogar. É o treinador. Mandando jogar. Aí... Que, inclusive, também rende uma discussão bastante interessante. Mas sobre a idade, 17 anos e esse cenário que é normal no futebol brasileiro também, né? Infelizmente, a gente perde cedo esses talentos para a Europa. Infelizmente para nós, né? Que gostaríamos de vê-los mais aqui, mas imagino que a realização do sonho seja sempre muito celebrada. A gente vê meninos com frequência, com 17 anos jogando. E isso rende muitas discussões. Mas 17 anos não estava pronto. A idade é fator limitante? Deveria ser tratado como... Não, eu acredito que não. Basta que o cara tenha talento. Eu acho que ele amadurece mais rápido do que a minha geração, por exemplo, entendeu? Eu com 17, 18 anos ainda estava no juvenil, que era a categoria da minha época, que seria hoje a sub-18. Entendeu? Não tinha esse amadurecimento que esses meninos têm. Porque eles estão vivendo uma outra fase, entendeu? Que naturalmente ficam obrigados a amadurecer. E eles amadurecem. É por isso que chegam com 17, 18 anos, já estão prontos para jogar no clube, para jogar na seleção e principalmente para serem vendidos. E viram negócio. Acho que isso. Não falamos, mas o Vitor Roque foi quem sofreu.
sofreu aquele pênalti. Foram dois, na final não, também. É porque Mas o da Semi eu acho que... Não, tudo não, bem. Mas foi ele que foi participativo. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Do juiz. A culpa não é dele, tudo bem. Mas foi em cima... Olha o amadurecimento, entendeu? Naquela jogada ali, quando ele sentiu que a bola correu, ele chutou o pé do... Foi a Arboleda? Arboleda. Ele cai depois. Olha o amadurecimento, tá vendo? Ele cai depois. Então, já que a gente está falando dos meninos, vamos de Estevão também, porque esse tem prazo de validade aqui no Brasil, né? Pelo menos nessa passagem, nem concluindo, né, a formação, porque já tem um contrato com o Chelsea, vai embora no meio do ano. É outro nome também, e eu acho que o Abel, ele aprendeu, embora nunca tenha admitido verbalmente, ele aprendeu muito com o Endrick. Me lembro naquela partida contra o Boca na Libertadores que ele demora a beça para botar o Endrick e o Endrick consegue ajudar pra cá, mas aí o Palmeiras acaba sendo eliminado. Dali pra frente ele usa muito. O Endrick é um dos nomes daquela conquista do Brasileirão, né, de 23, mas eu acho que ali veio esse aprendizado. Não tem que ele até brinca numa entrevista, né? Essa hora esse menino tá na Disney, né? Fala alguma coisa assim nesse sentido. Mundial. Quando todo mundo imaginou pra que ele estar na Disney. Parte da lista do Mundial. Exato. E aí eu vejo que no Estevão, embora essa crítica seja muito ouvida, né? O Abel tem as convicções dele, ele fala e não volta atrás. Não volta atrás nas palavras, mas pelo que a gente está vendo no tratamento dado ao Estevão, ele já mudou de ideia sobre idade e performance, né? Mas eu tenho uma cornetinha pro Abel, sobre o Estevão. Ontem mesmo no jogo ele poderia ter usado o Estevão por dentro, já que ele não tinha o Veiga. E se a gente voltar lá atrás, o Estevão, ele começa na categoria de base como meia. E assim, essa questão, e aí uma ideia do Abel, porque ele está acompanhando o dia a dia do treinamento e eu não sei, na verdade eu sei que ele prefere o Estevão aberto, porque ele é esse jogador do 1 contra 1, do desequilíbrio, mas ele poderia contribuir muito mais para esse time do Palmeiras se ele tivesse liberdade. E ele não tem. Dificilmente você vê o Estevão vindo por dentro. E ontem, pela falta do Rafael Veiga, ele poderia ter colocado o Estevão, Felipe Anderson com o Facundo, ter colocado ele em outra posição que ele poderia contribuir, porque realmente ele é diferenciado. E não é um achismo, é uma constatação. Ele já foi formado como meia. Ele vira ponta no profissional, mas como meia, quase a base dele inteira no Palmeiras, ele foi meia. Foi esse 10. Então, uma cornetinha que eu tenho. Eu queria ver como eu falei do Scarpa ano passado com o Milito, quando o Milito deixava o Scarpa aberto pela ponta direita e se provou que o Scarpa por dentro pode ser muito mais útil para o Atlético, como tem sido. Enfim, mas é claro que a idade, o Abel mudou totalmente o modo de pensar, principalmente porque há uma diferença grande de mentalidade de Endrick com 17 e Estevão com 17. Isso é uma opinião minha. Você percebe a O diferença? Estevão é muito mais pronto. Não só... Muito mais maduro emocionalmente? Muito mais, não só emocionalmente, mas profissionalmente, esportivamente falando. Mas você falou de mentalidade. E aí entra a questão tática. Porque o Endrick, ele era muito mais irresponsável taticamente. Abusado. Exatamente. Né? Não cumpria funções táticas, né, com 17 anos, como o Estevão faz. E é por isso que o Abel ama o Estevão. E não só o Abel, como todos nós brasileiros e até o pessoal lá fora. Porque ele é inteligente taticamente. Eu só acho, Rick, por exemplo, nessa transferência, que o Estevão vai ter um pouco mais de dificuldade de adaptação à Premier League do que o Endrick no futebol espanhol. Diferente, né? Porque o Endrick tem na frente dele simplesmente um dos maiores, né? Que é o Mbappé. Quer dizer, o espaço dele fica muito... Ele está jogando... Tem uma estatística que passou agora no jogo do Real contra o Atlético. Ele na Copa do Rei tem sido 5 gols. Ele entra, ele tem gol 5 jogos e 5 jogos. Isso é um dado. Só que, pô, na frente dele tem o Mbappé. Como é que ele vai fazer? Entendeu? Precisa de mais tempo. Quem vai dar esse time tempo? montado, tudo isso. Eu acho que o Estevão vai ter um pouco mais de dificuldade de adaptação. Somente isso. Na hora que ele se adaptar, porque ele é o tipo do jogador que faz uma diferença absurda no 1 contra 1, na velocidade. Ele dribla num espaço desse tamanho. Ele deu um drible domingo passado no Barbosa, que tentou da linha de lateral, foi dar um bote. Barbosa, não se dá bote, cara habilidoso, né? Eu até brinquei na transmissão, né? Esses caras assim, você deixa eles tomarem iniciativa, né? E acho que isso vai acontecer. Acho que ele vai ter só um pouco mais de dificuldade do que o Endrick teve no Real Madrid. Por aí. Mas vamos voltar aqui pro jogo.
O Abel falou depois dessa partida, depois dessa vitória importantíssima do Palmeiras, com cara de Abel, com cara de Palmeiras. Então, vamos ouvir o Abel depois do 3-2 na estreia da fase de grupos da Libertadores. A verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano, e nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até o fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti, que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário dos jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar a um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem, e felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos mais do que tudo a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Já a gente vai continuar ouvindo o Abel, porque ele também falou de seleção brasileira. Aliás, mais na frente a gente tem uma discussão bem legal. Mas esse trecho aí é bastante interessante. Eficácia. E diz o Abel, não interessa quantas vezes você chega, interessa quantas bolas você bota na rede. E isso aí a gente vai ouvir do Felipe Luiz também. Mas o Sport Cristal também poderia ter tido eficácia. Poderia, né? Não foi eficaz. Não foi eficaz. Eu estou amando, ainda sobre o nosso tema aqui, moda e futebol, eu tô amando essas coletivas sinceras, esse show de sinceridade que a gente tá vendo em coletiva. Porque é isso mesmo, a gente sabe que no fundo é isso mesmo, gente. Ah, deu 25 chutes a gol, e fez quantos? Aí a outra equipe deu 2, terminou 1-0. E aí, maestro? Quem tá mais tranquilo no seu posto de trabalho? Não significa que tenha apresentado um desempenho melhor. Por exemplo, se você tem um campeonato onde você cria uma quantidade muito grande de oportunidades e num certo jogo você não consegue aproveitar, a probabilidade que durante o campeonato, né, de pontos corridos, você continuando a criação dessas oportunidades, a tendência é que você comece a melhorar. Conversa em algum momento. Começa a ter eficiência, eficácia, aí naturalmente volta ao normal, né? Existem partidas que você cria pouco, sofre muito e termina ganhando. Foi o caso aí, Rick? Então, eu acho que o ponto positivo pro Palmeiras é que criou, né? O ruim é se não tivesse criado, né? Aí você o ponto positivo é que ganhou. Para com isso, tudo bem, mas é o que criou, que eu tô falando é o sentido. Sentido assim, o Palmeiras foi lá e criou não 4 achou, oportunidades. Exatamente. Não, criou-se possibilidades. Agora, a eficácia é durante o treinamento e entra nessa reformulação de novos jogadores, de entrosamento, enfim. Agora, cara, eu tô apaixonado pelos 2 gols do Sport Cristal, não vou mentir, não. 2 pancadas de fora da área. E assim, eu tava vendo ontem o jogo e chegou-se uma estatística seguinte, de 14 finalizações, 10 foram de fora da área. Porque o Palmeiras estava bem fechadinho, e eles tentando de fora da área, mas assim, com uma eficiência de acertar o gol absurda. E não é todo dia que você acerta um chute daquele, de fora da área e ainda faz o golaço. Você pode até chutar, né, e o goleiro defender, mas 2 chutes. E um logo depois do outro. Não, impressionante. Aí entra aquilo que eu falei. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, Mari, Maestro e Eric, que esse time do Palmeiras esse ano ainda vai voltar a ser forte, vai voltar a jogar bem. Dá resposta. E vai dar a resposta que o torcedor quer. Ai de quem duvidar. Não duvidem. Ai de quem duvidar. Eric, está dentro da nossa discussão lá inicial, da tendência nova do futebol ser vários jogos dentro de um jogo. Porque olha o que o Henrique acabou de falar, o Palmeiras estava ali fechadinho. Quantas vezes a gente falou isso, gente? Palmeiras do Abel. Difícil. E outra, assim, mostrou uma resiliência que é importante em competições desse nível, como é a Libertadores, porque, mal ou bem, quando você toma um segundo gol daquele, como o Rick falou, a tendência é falar assim, beleza, vamos levar o empate mesmo, não tá ruim. Largamos. Empate fora de casa, e o Palmeiras ainda foi para uma última bola e conseguiu fazer um gol de cabeça do Richard Rios, um volante dentro da pequena área, praticamente buscando o ataque. Ou seja,
O Palmeiras o tempo todo buscou a vitória, buscou os 3 pontos, ainda que fora de casa, né? Se a gente for buscar lá atrás, né, o campeonato do brasileiro que estava perdendo no Botafogo de 3-0, essa é uma marca da mentalidade. Essa não muda, né? No próprio jogo contra o Botafogo, Maestro, o Flávio Lopes poderia ter feito o gol da vitória na última bola do jogo. Mesmo o Botafogo tendo jogado melhor, né? E essa é uma marca desse time do Abel. Eu acho que isso aí é a comissão técnica que não deixa a peteca cair em termos mentais. Isso aí não muda. Tô com vocês, então. Vamos ver a classificação, então, do grupo do Palmeiras na Libertadores. Lembrando que só tivemos uma rodada, né? A primeira rodada de estreia dos brasileiros. Aliás, rodada de estreia de todo mundo que está participando dessa edição na fase de grupos. O Cerro tem 3 pontos, aliás, Cerro todo ganhou mundo... em casa ou ganhou o jogo? Em casa. Ganhou em casa. Vai pegar o Palmeiras agora em São Paulo. E o Palmeiras vem logo atrás, porque também chega com uma vitória. O Sporting Cristal, que perdeu para o Palmeiras, não pontuou, assim como o Bolívar, porque perdeu para o Cerro Porteño. É um grupo chatinho. Um grupo chatinho. É chato porque você tem a questão do Bolívar na altitude, né? Exatamente. Ultimamente, os times brasileiros têm ido lá e têm perdido do Bolívar. O Bolívar não é que faz parte do Grupo City? Eles têm um apoio, assim. Eles têm uma estrutura legal. Não estão exatamente Não dentro é do mais- grupo, eles mas têm tem um uma apoio, participação de um apoio sócio ali, alguma majoritário. coisa assim. Não é mais aquele time que sem uma estrutura, eu digo não só fora do campo, mas também Não. dentro do campo. E a gente viu isso ano passado. Né? E estou trazendo aqui agora uma imagem do SofaScore, mostrando aqui as informações da partida. O Palmeiras finalizou 19 vezes, contra 14 do Sporting Cristal. Não tem como o Palmeiras sofrer tanto por um time que é bem limitado, né? Além disso, o meio-campo deu muito espaço. Não tem como você deixar os 2 gols do Sporting Cristal, aquele espaço no meio-campo. Faltou aproximação, colar no adversário, marcar. Não, deixa o cara dominar, ajeitar e chutar com muita tranquilidade. E aí teve a felicidade do jogador de acertar 2 belos chutes. Apesar que no primeiro gol eu acho que se o Everton tivesse bem posicionado, poderia pegar ou não, né? Aí vai de posicionamento, da visão de cada um no jogo, né? Já no segundo gol, não, aí não tem como, aquela bola ali é praticamente defensável. Mas enfim, Libertadores, o que importa é ganhar. Tinha que ganhar esse jogo. Perder 2 pontos para esse time, que é de nível técnico, acredito que vai ser o último do grupo, não tinha como. Bom, 3 pontos, estamos na segunda colocação do grupo. Só estamos perdendo na questão de saldo de gols, que o Cerro Porteño ganhou o primeiro jogo contra o Bolívar por 4-2. E aí na semana que vem tem um jogo contra o Cerro Porteño no Allianz Parque. Clima vai ser meio tenso, né? Devido à repercussão da época do Luigi. Mas acredito que nesse período, apesar que não vai ter tempo para treinar, a Abel tem que preparar melhor esse time para poder a gente sair vencedor. E conseguir o máximo de ponto possível para se classificar para a próxima fase. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like aí, seu comentário também e até a próxima. Valeu!